Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso esquema de jogo aqui na Webzone Sports, aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos acompanham aí todas as semanas, nesse nosso programa de todas as sextas-feiras, a partir do meio-dia. Lembrando que, além aqui do canal da Webzone, né, do nosso programa Esquema de Jogo dentro do canal da Webzone, às sextas-feiras, né, no YouTube, você também acompanha os nossos programas em formato podcast lá no esquemadejogo.com.br, nas nossas plataformas de áudio aí, desde o Spotify, ao Apple, entre outros aí. E também você acompanha a gente nas redes sociais, né? Nós estamos no facebook.com.br esquema de jogo e no Twitter, @esquema de jogo. Bom, vocês já devem estar percebendo que o nosso programa hoje é temático, né? Nós vamos falar do São Paulo, mais especificamente da reviravolta aí na carreira do Rogério Ceni, que estava desacreditado há poucos meses atrás e hoje levantou não só a moral dele, mas como a do São Paulo também, né? E para fazer o programa comigo hoje, nós vamos chamar o Bruno Faria, meu amigo, que andou um período ausente, hoje está participando com a gente aí. Brunão, seja bem-vindo. Opa, valeu, André. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um esquema de jogo. A rotação do elenco não pode parar, né? A rotação que é o conceito do professor Osório, que passou muito da sabedoria dele para o nosso Rogério Ceni, que é o tema de estudo de hoje, digamos assim. Então, o Edu hoje não pôde, hoje eu posso, né? A gente vai se virando como pode para manter o programa no ar e trazer o mínimo de clubismo possível aqui no, né? Porque imagina, a gente não vai ser clubista hoje, né, André? Não, não. E para comprovar que a gente não é clubista, sei lá, semana que vem a gente faz um com a camisa do Palmeiras, do Corinthians. Não, né? Aí é pedir demais, né? Aí já não, aí não, eu não vou poder, viu? Aí é Não é por nada forçação. não, mas é que eu vou estar doente nesse dia aí. Ah, já tá marcado já, né? Mas beleza, aí pessoal, vocês que estão chegando até agora e vão acompanhar a gente depois, vocês vão deixando o like de vocês aí, mandem a opinião de vocês nos comentários, no chat ao vivo aí, a sua sugestão, sua crítica, participe do programa aqui conosco. Bom, então o nosso programa de hoje, como já antecipamos, a gente, no primeiro esquema de jogo aqui na Webzone, né, Bruno, a gente falou sobre paciência com treinadores, até onde os clubes deveriam ter paciência com seus técnicos, a manutenção dos trabalhos e tudo mais. E um dos técnicos na época que estavam pressionados, que a gente comentou, era o Rogério Ceni, né? Dentre outros, a gente falou do Silvinho, né? Que um dia depois foi demitido. Enfim, a gente, dentre muitos técnicos que nós levantamos, a gente falou do Rogério. Contextualizando rapidamente, assim, a história do Rogério, né? O Rogério reassume o comando do São Paulo lá em outubro de 2021, no lugar do Crespo. O São Paulo já numa situação muito delicada no Brasileirão, brigando para não cair. Ele não vai bem, assim como o time, não consegue mudar o patamar da equipe. O São Paulo só escapa do rebaixamento na penúltima rodada, né, contra o Juventude. A partir daí, cogitou-se que o Rogério sairia na pré-temporada, rolou aquele famoso áudio do amigo do Muricy, que falava que tanto o Rogério quanto o Muricy sairiam, e depois eles foram convencidos a ficar, tudo mais. Começo de Campeonato Paulista também muito ruim, muito instável, São Paulo em zona de rebaixamento. E aí a coisa foi mudando. Hoje a gente tem um São Paulo, contextualizando para vocês também, nós estamos gravando esse programa antes da final do Paulista, então pode ser não, já rolou o primeiro jogo da final, a gente não sabe o resultado ainda, mas enfim, a gente acha que concordamos aqui que mesmo São Paulo perdendo essa final, acho que não muda um pouco o patamar do Rogério hoje dentro do São Paulo e o status que ele tem alcançado. Então nós temos o Rogério hoje, ele com o São Paulo finalista de Campeonato Paulista e possivelmente até campeão, né, levando o São Paulo ao bicampeonato. Bruno, para você, eu sei que são muitos assuntos, muitos temas que a gente pode debater, mas para você, assim, em resumo, o que você acha que foi o principal, assim, o preponderante para que o Rogério conseguiu mudar o patamar do São Paulo, pelo menos dentro do Campeonato Paulista, né? André, cara, da última vez que a gente falou sobre o Rogério, pelo menos da última vez que eu participei aqui e falei sobre o Rogério Ceni, eu tinha uma impressão que ele estava completamente perdido, que ele estava deprimido, que ele não sabia mais o que fazer para tirar algo do time. É bem verdade que o time, antes dele assumir,
estava se arrastando fisicamente, não se encontrava, não encontrava-se um padrão, né? O Crespo que conseguiu dar um título paulista para o São Paulo depois de, sei lá, desde 2005 o São Paulo não ganhava, né? E também outros quase 10 anos sem um título de expressão, não que o paulista seja tudo isso, mas O é um Paulista título. eram 16 anos sem título. Então. E o Rogério Ceni assumiu o São Paulo, uma situação muito ruim, né? É, não estava tão longe assim da zona de rebaixamento, não ganhava, né? Eu lembro que demorou várias e várias rodadas para o São Paulo ter a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Era uma situação assustadora, né? E quando ele assumiu o time, a torcida tinha uma desconfiança muito grande. Acho que menos pela qualidade dele, pelo profissional que ele é, e mais por aquela situação dele no Flamengo, que ele deu aquela declaração lá meio que para fazer média com a torcida do Flamengo, que a torcida do São Paulo não engoliu muito bem. E a verdade é que a torcida estava meio que rompida com ele, né? Então não importava o que ele tentava fazer, a torcida. Ele não passava no teste do estádio, né? E eu acho que isso ele sentiu muito, porque ele é um time que ele ficou mais de 20 anos, deu todos os tipos de alegrias para a torcida, é o maior ídolo da história do clube. E quando ele vê que a torcida não está com ele, eu acho que ele sente, acho que qualquer um sentiria, né? Mas acho que nesse Campeonato Paulista teve um episódio até meio bizarro falar isso, mas quando ele deu a entrevista falando da falta de água na piscina do CT, que ele falou que os jogadores saíam 1 hora da tarde lá depois da recuperação muscular, inexplicavelmente, na verdade, deve ter alguns fatores que explicam isso, mas a torcida apoiou ele, começou a cantar o nome dele no estádio, começou a apoiar o time mais do que vinha apoiando. E esse fator anímico, né, mudou tudo no São Paulo. Assim, o Rogério tem os méritos dele de esticar um elenco que era enxuto, né, dando rodagem para os jovens, lá o João Moreira, o Natan, principalmente o Pablo Maia, né, que são os jogadores de Cotia que não vinham jogando no ano passado, né, que subiram agora, as novidades, mas também de apostar e manter até os caras como o Igor Gomes, que é tão perseguido pela torcida, né? E eu confesso que em algum momento eu via muito mais qualidade nele do que ele já entregou. Uhum. Só que é o que o Rogério falou esses dias, né? Ele faz o trabalho sujo e me lembra muito o caso do Danilo, né? O Danilo que foi campeão mundial em 2005. O cara foi campeão pelo São Paulo, pelo Corinthians. Todo mundo falava que ele era lento, que não sei, mas ele sempre estava fazendo alguma coisa pelo time, ele sempre estava abrindo espaço para alguém, ele sempre estava participando de alguma coisa. E eu, assim, a partir do momento que os jogadores que ele subiu, que ele bancou, começaram a sentir o apoio da torcida, que a torcida veio junto, acho que as coisas começaram a caminhar. E acho que é o Vampeta que falou recentemente na Jovem Pan. Se você parar para pensar, o Rogério Ceni hoje é o treinador brasileiro mais bem sucedido em atividade. Você já parou para pensar nisso? Porque Sim. o Cuca não tá em atividade. O Renato Quem Gaúcho é o também outro? não. Não tem outro. Não tem outro. Sim. Com essa onda de estrangeiros, né? Acaba Pois sobrando para e ele. ele já ganhou. Ele é um técnico recentemente novo, né? E já ganhou muita coisa, ganhou coisas importantes, Sim. né? Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Nordeste. Ele está, se não me engano, na quinta final de estadual seguida dele. Ele Uhum. ganhou. Acho que ele perdeu só a primeira, se não me engano, contra o Ceará, depois ganhou todas as seguidas. É. Então, assim, não dá para. O trabalho do Fortaleza, especificamente, é um trabalho que é acima de qualquer crítica. Assim. É um time que tinha acabado de subir para a Série B, subiu para a Série A no mesmo ano, com um trabalho incrível. Ele adiantou etapas lá, né? O planejamento era ficar na É, Série B, não cair, passei, e ele subiu o era se time. estabelecer, exatamente. Então, assim, cobrava-se dele, pelo menos eu, que ele chegasse nas coletivas e ao invés de ficar dando desculpas, como ele fez muito, e ele merecia ser criticado por isso, que ele fizesse o trabalho como ele fez no Fortaleza, porque no Fortaleza ele também não tinha dinheiro para contratar. No Fortaleza ele também teve que se virar. Pega Ele o teve perfil do que. elenco que o Fortaleza tinha, era incomparavelmente mais baixo do que o restante dos clubes da Série A, né?
Pois é, aí ele passou boa parte do tempo falando: eu preciso de um jogador de velocidade, eu preciso de um volante alto, eu preciso de não sei o quê. O volante alto que ele trouxe não joga, nenhum dos É, reforços praticamente que vieram jogam. Ele resolveu isso com a base, ele resolveu isso com os jogadores que já estavam lá. E ele fez o que se recuperando os cobrava jogadores, né? dele. Exatamente, ele fez o que se cobrava dele. E é por isso que as coisas estão se encaixando. Você falou, o São Paulo pode perder o Campeonato Paulista? Pode, inclusive eu acho que o Palmeiras é bem favorito. Não é Mais do que no pouco ano favorito, passado, eu não. acho, né? No ano passado eu até vi o São Paulo como favorito, porque o São Paulo estava focado naquilo, o Uhum, Palmeiras não estava. sim, Né? O Palmeiras, inclusive, correu o risco de não se classificar para a fase final do Campeonato Paulista no ano passado. foi. Né? Mas esse ano o Palmeiras é muito favorito, só que o São Paulo compete. O São Paulo não é aquele time que brilha, que encanta, mas é um time que orgulha o torcedor. E acho que é por isso que as coisas estão funcionando, né, André? Sim. Não, com certeza. E a gente tem uma série de fatores aí dentro disso que você falou, né? Por exemplo, essa questão das coletivas, né? Que ele estava sempre dando desculpa. Eu acho que faltou para ele um pouco isso não, peraí, nós não temos condições de trazer mais reforços, pelo menos agora, né? Ao que eu soube, o São Paulo ainda está devendo valores de 2020, lá da pandemia para os jogadores. Então, assim, o clube não está em condições de fazer um grande investimento. Então, eu acho que ele parou para pensar e falou, cara, o time que eu tenho para trabalhar é esse, o que que eu posso fazer de bom com o que eu tenho em mãos? E ele conseguiu, e eu acho que faltou isso para ele no ano passado no Brasileiro, porque a gente percebia que ele quando ele assumiu o São Paulo, já no segundo turno já, né? E ele fazendo testes no time, mudando o time radicalmente um jogo para outro, e assim, não era momento para aquilo, né? A obrigação dele era achar um time para poder escapar do rebaixamento. E ele teve aquele rolo com o Benítez, né? Que claramente ele não gosta do futebol do Benítez, mas é aquela coisa. E, e eu concordo que assim, o custo-benefício do Benítez para o São Paulo não vale, é um jogador muito talentoso, mas que se machuca muito, fisicamente muito instável. Mas para aquele momento, para o São Paulo, de precisando escapar, eu acho que o Benítez tinha que jogar. E quando o Benítez parecia que ia engrenar, ele tirava. E teve aquele fatídico jogo com o Grêmio lá que ele. Assim, a gente não tem como provar, né? Mas ficou muito escancarado que ele escalou o time para ferrar com o Benítez e para mostrar para todo mundo, ó, já que vocês pedem ele, ó, ele não tem condições de jogar, tudo mais. Ali eu acho que ele também caiu no conceito um pouco com a torcida e tudo mais. Mas voltando para o Paulista agora, é quando acho que ele caiu em si e falou, olha, eu não vou ter os reforços que eu estou pedindo, pelo menos nesse momento. É lógico que por um contexto de Campeonato Brasileiro, uma temporada mais longa, o São Paulo talvez precise de mais jogadores, mas, cara, para o Campeonato Paulista, eu tenho que recuperar o time que eu tenho e formar uma base para o restante do ano. Então, eu acho que a gente até conversou sobre isso, né, Bruno? Que o São Paulo, para o Campeonato Paulista, ele cumpriu o objetivo, que era recuperar os jogadores, formar uma base para poder competir ao longo do ano e não ser aquele transtorno que foi o brasileiro do ano passado, né? Inclusive, financeiramente, era uma das metas chegar na final do Campeonato Paulista. Ousado até, né? A diretoria estabeleceu essa meta, falou: vamos chegar à final do Campeonato Paulista, pelo menos. Chegou. Ele bateu isso. Né? Bateu. Entregou o que a diretoria. Assim, vamos supor que fosse um contrato de produtividade. A diretoria pediu isso e ele entregou. Né? Mais do que isso, André, ele está fazendo um trabalho que, assim, por todas as ressalvas que eu tenho, e tenho muitas ao Fernando Diniz começou a subir alguns desses meninos que hoje jogam no São Paulo. O Uhum. Crespo bancou muitos deles também, muitos deles jogavam bastante, e o Rogério está subindo outros. E hoje, quem sustenta a pressão, digamos assim, do São Paulo é a categoria de base. Uhum. E o Rogério está dando sequência dando sequência para esses garotos, na verdade, o que vai ser muito importante, inclusive, para a vida financeira do clube, porque eventualmente um Pablo Maia, um Rodrigo Nestor, um Gabriel Sara vão ser vendidos por bons valores que vão ajudar o time a respirar financeiramente, né, digamos assim. A Sim. gente está para o São Paulo não ter que ser um próximo time vendido para uma SAF, né, para uma sociedade anônima de futebol. O São Paulo tem ativos para livrar tudo isso, né? Sem necessidade de um investidor. Uhum. Basta colocar a casa em ordem. E para isso, vai precisar passar por um período mais low profile, mas assim, dá para competir.
E precisa competir para sair disso, porque se você não compete, você não vende jogador. Ninguém vai querer comprar os seus jogadores, né? Uhum. Então, uma coisa tem que estar atrelada à outra necessariamente. E eu acho que esse é um dos grandes méritos que assim, o São Paulo tem, né, com o Cotia, os últimos treinadores. Até, cara, se eu não me engano, o Dorival Júnior subiu muito jogador também. É, Cotia tem sim, abastecido bem, tem exato. abastecido muito bem a equipe profissional. É o que eu estava falando outro dia lá. Graças a Deus que o São Paulo tem Cotia, porque o São Paulo não tem dinheiro para ter um jogador no nível de um Pablo Maia, que parece ser um volante diferente, né? Um volante que sabe marcar, que chega junto, tem personalidade, mas que também aparece, chuta. Ele fez o gol nas quartas de final, mas ele podia ter feito esse gol há muito tempo, né? Porque ele Já vinha sempre tentando, né? aparecia chutando e é fundamental. Um jogador, ele é o volante do time, mas não é por isso que ele vai ficar plantado lá. Ele aparece para o jogo. No jogo de ontem, os É, corintianos estavam até reclamando do Bambu, mas no primeiro contextualiza. jogo, Só no contextualiza primeiro, o que é o jogo de ontem, Bruno. você já contextualizou que a gente está gravando antes, é o jogo contra o Corinthians na semifinal. Ah, tá, né? Que eu não falei que o dia que a gente tá gravando, eu só falei que a gente Ah, gravou, tipo, antes agora, da. o pessoal, a audiência qualificada, eles vão deduzir. Beleza, a gente tá gravando pós-jogo do Corinthians na semifinal, pronto. Aí o Pablo Maia, que é o primeiro volante do time, participa da troca de passes com o Wellington e passa, ele confunde o Robson Bambu lá, que ele não sabia se ele fechava o chute do Wellington ou se ele ia marcar o Pablo Maia. Uhum. Isso é o reflexo de quê? De muito trabalho, é um time que sabe o que fazer quando está com a bola e da capacidade do Rogério de trabalhar esses meninos, né? E eu, particularmente, fico muito feliz com isso, porque somos São Paulinos, né? Não teríamos essa camisa aqui à toa. O Rogério, com certeza, é pelo menos um dos maiores ídolos que a gente tem na nossa vida, né, André? A gente é da mesma geração. Sim, sim. E era muito triste ver a maneira. A primeira passagem dele pelo São Paulo foi deprimente. Assim, ele não estava pronto, a diretoria quis jogar ele como escudo, e aí É, venderam o time todo, e aí ele ficou vendido e saiu. E quando ele volta também num contexto meio deprimente. Meio não, completamente deprimente. A torcida não queria ele. A torcida é, queria. Aliás, boa parte da torcida não queria nem que o Crespo fosse mandado embora, por mais que a campanha exato. tivesse péssima, né? E aí o Rogério assume no mesmo dia, assim, ele não tinha o apoio da torcida. Isso é óbvio e ninguém pode negar isso. Ele conquistou esse apoio agora. Né? Então, eu particularmente fico muito feliz com isso, com essa retomada. Não acho que o São Paulo vai ganhar nada. Acho que o máximo que o São Paulo vai ganhar esse ano é o Paulista, se é que vai ganhar. Talvez belisque uma coisa na Sul-Americana, assim. Mas o fato de competir, de ter uma temporada digna, já é muita coisa perto do que se passou, principalmente no final do ano passado, né, André? É, com certeza, eu acho que pegando isso que você está falando, que nem o ano passado, quando o São Paulo ganha o Campeonato Paulista, eu acho que o sentimento de praticamente todos os São Paulinos era, ufa, tiramos um peso das costas, o São Paulo precisava ganhar um título, né? Mesmo que fosse campeonato de pebolim, o São Paulo precisava ganhar alguma coisa. Ganhou, só que assim, não precisava brigar para não cair, né? Eu acho que o fato de brigar para não cair meio que deixou o título assim, putz, se era para brigar para não ser rebaixado, é melhor nem ter ganho o título, né, do Paulista. Acho que o sentimento é esse. E o que eu ia te perguntar é nesse sentido, como que você vê o São Paulo competindo, vai numa Série A de brasileiro, ou vai ter as fases de mata-mata da Sul-Americana, que eu acredito que o São Paulo deva se classificar, tem Copa do Brasil, e só contando aqui os números, né, contra adversários da Série A, né, o São Paulo jogou duas vezes contra o Corinthians esse ano, ganhou as duas, perdeu do Palmeiras no Morumbi, mas um jogo que o São Paulo competiu bastante, né, um termo que você usou no começo, que eu concordo. O São Paulo ganhou do Santos na Vila de 3-0, bem que o Santos não está numa fase muito boa, mas é um adversário de Série A, e perdeu do Bragantino lá no começo do campeonato, quando ainda estava patinando, perdeu de 4-3, um jogo que, apesar de ruim, o São Paulo consegue virar o jogo, depois dá uma virada, mas assim, apresentou coisas importantes. Como que você vê esse São Paulo projetando o resto da temporada, considerando que ninguém quer mais brigar para não cair, né? Assim,
se tem uma coisa que a gente aprendeu no ano passado é que o campeonato estadual não pode ser parâmetro, né? Por mais que você Sim, sim. esteja disputando o estadual, que é o mais difícil do Brasil, porque, por exemplo, o Mirassol da vida, ele pega vários jogadores que jogaram a última Série A do brasileiro e contrata para disputar o, o estadual. Uhum. E o São Paulo também tinha feito bom trabalho contra os rivais, né, no ano passado, tinha ganhado o Santos, arrancou empate lá em Itaquera com o Corinthians, que não era uma das coisas mais fáceis que o São Paulo fazia, né? E ganhou do Palmeiras no Allianz, ganhou. Assim, o São Paulo fez um bom papel nos jogos contra os times de Série A na primeira parte da temporada. Primeira parte da temporada, entenda, não o primeiro semestre, é o estadual É mesmo, né? estadual, né? E aí deu o que deu. Eu acho assim, por mais que o São Paulo esteja colecionando bons resultados com esses rivais agora, na Série A do Brasileiro é outra coisa, porque vai ter contexto de viagens, né? Viagens muito mais longas do que o time tem até agora. Você pode jogar lá no inverno, eu não vi a tabela, mas você pode jogar no inverno lá em Caxias. Já pensou coisa horrível? E aí no É. final de semana seguinte lá para Fortaleza, lá para Bahia, Bahia não, acho que não tem Bahia esse ano, né? Não, o Bahia caiu. O mas enfim, você pode ir lá para o Nordeste, você pode ir lá para jogar contra o Aluverdense, ó. O Cuiabá. Cuiabá, que é quente para danar também. É, o Então, São assim, Paulo joga com o tem essa. Juventude na Copa do Brasil, né? Também. Também. Então, assim, são outros desafios, a operação logística interfere, porque os jogadores ficam mais tempo longe da família. Aqui no estadual, os caras estão do lado sempre, né? Estão perto da esposa, filhos, mãe, pai. E quando entra o Campeonato Brasileiro, o calendário é mais rigoroso, né? Com esses jogadores, assim. A gente tem que pensar nisso também. Mas eu acho que tem mostrado coisas boas, vamos ver o que vai acontecer em termos de mercado, né? Porque, como você falou, o São Paulo vai precisar contratar, eventualmente vai precisar contratar Vender, vai os precisar vender. e vender, principalmente vender, né? Eu não sei, tem alguns jogadores que, na verdade, eu não entendo como que o São Paulo, com tanta dívida, consegue segurar alguns jogadores, né? Que já recusou proposta pelo Rodrigo Nestor, já inclusive do Botafogo agora, recentemente, né? O Sim. Gabriel Sara é um jogador que, na minha concepção, é um cara que tem perfil para jogar em bons times da Europa, talvez não os maiores, mas ele é um jogador talhado para isso e Uhum. tem muito valor de mercado, né? E agora tem o Pablo Maia, o Luan também já está há 2, 3 temporadas no São Paulo, no time principal, não me lembro agora. O Diego Eu acho Costa, que assim, o Rogério recuperou, né? Tá recuperando, né? eu ia falar do Diego Costa, cara. E eu ia falar tem um outro capítulo nessa história do Rogério aí, né? Que é. Ele conseguiu controlar o elenco, e é uma coisa que a gente sempre cobrou dele. Lembra o que aconteceu no Cruzeiro? Lembra o que aconteceu no Flamengo? Cara, hoje um Reinaldo vai para o banco, um Miranda vai para o banco, o Rafinha não joga todas, Thiago Volpe Rigoni. foi para o banco, Rigoni, Luciano, Caleri. Esses caras vão para o banco e quando o São Paulo faz um gol, todo mundo vai abraçar todo mundo. E todo mundo vai para cima do Rogério também, Uhum. né? Isso é uma Sim. coisa que ninguém conseguiria imaginar do Rogério, né? Eu, pelo menos, não conseguia. Porque teve todo aquele problema lá no Cruzeiro, com o Thiago Neves, com uma O galera lá, Dedé, né? Dedé, No, Robinho. no Flamengo, lá com o Então. Gabigol, né? Se eu não me engano. Pois é. E aí eu, sinceramente, era uma coisa que eu tinha, assim. O Rogério chega no São Paulo, nesses lugares todos, ele devia ter chegado com o rabo entre as pernas, e ele não chegou. No São Paulo, ele jamais chegaria com o rabo entre as pernas. E aí, isso me assustava, porque tem uns caras que. Tipo o Reinaldo. O Reinaldo é líder de elenco, assim, já participou de algumas picuinhas aí. Lembra do Nenê, Everton, Diego Souza lá? Ele era um dos líderes do elenco que O queimou os Fute caras Mesa. lá. A galera do fute-mesa. E é um dos caras que tá ali. Então, assim, o pessoal, não sei, eu não sei se é o ambiente no São Paulo, é, o, o Reinaldo, especificamente, que é o que a gente está falando, é um cara que sempre foi São Paulino, então, obviamente, o Rogério Ceni é uma das referências dele, né? Talvez ele respeite muito mais por causa disso, do que ele Uhum. respeitou o Aguirre naquela ocasião, por exemplo. Mas, ainda assim, ainda com o contexto vencedor do Rogério no São Paulo, eu não conseguiria imaginar ele.
ele fazendo essa gestão de grupo que ele faz, sabe, hoje. Que ele chegou na coletiva lá, o pessoal falando mal do Igor Gomes, e ele pede para a torcida, vai, apoia o cara, ele tá dando tudo lá. Por mais que a gente não concorde, né? Por mais que a gente ache que o Igor Gomes ele peca em algumas coisas, mas ele foi e deu força pro cara. E isso é uma coisa que faltava muito no Rogério, né? Sim. Eu acho que isso é É. uma qualidade muito marcante desse trabalho de agora. E somando a isso que você está falando, a personalidade do Rogério, o elenco do São Paulo era um elenco, você citou o Reinaldo, era um elenco que nos bastidores a gente sempre ouviu uma conversinha que era um elenco que derrubava treinador, era um elenco que não aceitava muito interferência de técnico. A gente teve lá no Brasileiro do ano passado, ainda era o Crespo o técnico, teve aquele episódio da falta que o Benítez ia cobrar e o Lisieiro não deixou ele cobrar e botou o Lisieiro, acho que tirou o Benítez para o Igor Gomes bater a falta, aí o Igor Gomes bateu a falta lá na Lua, enfim, e a gente perguntava, que técnico que vai dar jeito, né? Porque tantos técnicos passam pelo São Paulo, será que alguém vai dar jeito nesse elenco? E parece que o Rogério está conseguindo, né? Lógico, muita gente já foi embora, mas o Reinaldo ficou ali e tinha esses rumores de que havia essa divisão dos moleques da base contra os jogadores mais experientes, e o Rogério parece que realmente está contornando tudo isso. E, Bruno, uma coisa que eu queria te perguntar é assim, a gente, São Paulo tem sofrido problemas aí desde, acho que, o segundo mandato do Juvenal para frente, né? São anos aí de desmandos, de problemas de gestão, problemas financeiros e tudo mais. O São Paulo teve bons momentos esporádicos, assim, a gente pega o vice-campeão brasileiro lá com o Muricy de 2014, a gente teve o Bausa semifinalista de Libertadores, a gente teve o Aguirre campeão do primeiro turno, a gente teve o Cuca barra Mancini finalista de Paulistão, a gente teve o Diniz, por pouco não foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil, enfim, mas a sensação que a gente teve é que todos esses bons resultados foram coisas assim esporádicas, não foram frutos de um bom planejamento, um bom trabalho. O time ia encaixando, dava certo, mas logo ruía. Você acha que dessa vez parece que o que o Rogério está conseguindo fazer é algo que o São Paulo está plantando para longo prazo? A gente não tem acesso muito a questões de bastidores do clube, dívidas. A gente sabe que o São Paulo é uma bagunça internamente, mas você acha que com o Rogério pode estar sendo diferente essa questão de você planejar para conseguir brigar no topo por mais tempo? Olha, eu acho que nenhum outro treinador conseguiria chegar no São Paulo e, e ser o diretor técnico, né, como falam lá na Europa, que interfere com todas as ressalvas positivas nessa palavra, esse verbo, de interferir para as Uhum. coisas boas, para as coisas andarem, não aquela interferência negativa de cara que só quer meter o bedelho para aparecer, igual, né? Sim. Enfim, eu acho que nenhum outro treinador chegaria no São Paulo com essa característica. Nem se chegasse o Jorge Jesus aqui, que todo mundo idolatra. Ele não chegaria no São Paulo mudando as coisas. Ele não chegaria no São Paulo botando o dedo na ferida. O Rogério ele chegou e fez isso. Ele fez isso. Todas as entrevistas coletivas dele, por mais mimimi que tenham sido, e várias foram, e já falamos sobre isso aqui, todas mostraram que ele não tem medo nenhum de perder o emprego. Ele não tem medo nenhum de se indispor com a diretoria. Pelo contrário, é a diretoria que tem medo de se indispor com ele. Principalmente agora que a torcida comprou de novo a ideia dele, né? Então, é aquilo lá que a gente falou. Ele chega numa coletiva, fala que não tinha água na piscina, no dia seguinte tinha água na piscina. Passaram, sei lá, 2 treinadores lá e não tinha água na porcaria da piscina. É uma coisa que vai mudar a hora do Brasil? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Pode ser que seja importante. Mas assim, se tem a piscina lá, por que não põe água, É né? tipo o É o básico, tipo de né? coisa. É o tipo de coisa que fala assim, nossa, mas um jogador, a gente cobra tanto que o time tem que contratar. Chega um jogador, um medalhão aqui, entra no centro de treinamento, o cara rodou nos principais clubes da Europa, entra no centro de treinamento, vê que o lugar que ele assinou não tem água na piscina, o que esse cara vai pensar? Isso aqui é uma zona. Isso aqui não tem a menor condição de eu trabalhar, de eu levar a sério meu trabalho. Uhum. Entendeu? E aí o cara vai e já começa a desmotivar, né? Começa
a jogar as coisas pro coletivo resolver. O grupo de jogadores que toma as decisões e tal. Não é assim. O Rogério ele tem muito de Tele Santana, né? Aprendeu muito com o Tele Santana. Tem várias histórias do Tele Santana, que ele chegava antes no treino, reclamava que a grama estava do jeito, não estava do outro e tal. Eu acho que o Rogério é isso, é essa pessoa. Eu não sei quanto de poder ele tem sobre as questões de negociações. Assim, esse jogador aqui eu aceito negociar, esse aqui não. Mas o que eu estou vendo ele tá disposto a pegar. Agora sim, ele está disposto a pegar a base, botar para jogar, e é só jogando que o São Paulo consegue fazer bons negócios, né? O São Paulo não tem um Neymar na base, o São Paulo não tem um Messi na base, como foi, por exemplo, um Vinícius Júnior, que todo mundo via desde cedo o talento dele, o Real Madrid contratou ele antes mesmo dele subir para o profissional. São Paulo não tem isso. São Paulo tem Como o Palmeiras tem jogadores. agora, né? O Endrick lá, O tudo. Endrick. Então, mas isso é um em um milhão, né? É uma coisa que a base do São Paulo tem funcionado para abastecer o time. Em vez de você contratar 10 jogadores meia-boca, sobe um moleque, né? Vê se ele dá conta. Precisou do Pablo Maia, ele não saiu mais do time, cara. É impressionante o que esse menino fez. A gente sentiu tanta falta do Luan, porque era o único volante que o São Paulo tem. Agora se o Luan entra, a gente sente falta do Pablo, porque a dinâmica é outra. E assim, o Pablo Maia é um craque? Não. Mas o Casimiro era um craque? Não. Né? E hoje o Casimiro é um dos principais volantes do mundo, capitão da seleção brasileira, joga no maior time do mundo. Assim, não precisa ser só craque, né? Não precisa ser só isso. E o Rogério tá dando oportunidade, e o São Paulo precisa se escorar nisso para no que ele pede, no que ele aquela questão dos jogadores que saíam mais cedo da hora de fazer a fisioterapia e saíam, não dobravam o período lá para tentar voltar mais rápido. Eu tenho certeza que isso já acabou. Assim que ele falou isso, nunca mais ninguém deve ter saído de lá 2 horas da tarde, sabe? Nunca mais. E esse tipo de coisa é aquela coisa pequena que faz diferença. Essa questão específica faz diferença. A água na piscina pode fazer diferença também, no regenerativo, pode fazer diferença. E são pequenas coisas, são coisas fáceis de se resolver, que nenhum técnico tinha autonomia para fazer. O Crespo da vida, ele não sabia o que ele estava fazendo, ele não sabia onde ele estava direito, então acho que ele tinha até um perfil mais de ser gente boa, né, compreensivo, tal, não cobrava. O Rogério não, ele quer ganhar e ele quer ver o time dele, isso ele nunca escondeu, por mais que tenha tido aquela declaração lá que a torcida pegou no pé, ele sempre foi São Paulino. Na coletiva de domingo aqui, ele falou o nosso tricolor paulista, sabe? Ele fala desse jeito. Então, ele fala com um senso de propriedade de quem ama aquilo e de quem quer ver o melhor daquilo. Muitas pessoas vão se incomodar, né? Mas é aquilo que eu falei. Hoje eu sinto que o dirigente não quer se dispor com o Rogério, e não é o contrário, entendeu? A gente teve um episódio recentemente, acho que foi depois a última derrota que o São Paulo teve, depois de muito tempo, foi aquela derrota para o Palmeiras, né, por 1-0 no Morumbi, que o Rogério reclamou do médico, né, depois do jogo, na coletiva, ele reclamou que se eu não me engano, é o Diego Costa que sai para ser atendido, e o gol do Palmeiras sai justamente no setor onde deveria estar o Diego Costa, e ele reclamou que acho que o médico soltou o Diego Costa pelo lado errado do campo. Eu não lembro exatamente o contexto, mas assim, se fosse um outro técnico fazendo isso, um outro momento, provavelmente isso teria virado uma crise, assim, sem tamanho. E a gente viu que passou um dia, dois, ninguém mais falava disso, porque é uma coisa que foi resolvido ali. Se teve alguma outra, se o Rogério acabou se indispondo com alguém lá dentro, eu acredito que isso foi resolvido e acabou. Né? Eu acho que isso é Então, um ponto, né? No Flamengo isso teria sido problema, né? Até agora estaria No, se no, debatendo isso, né? no Cruzeiro foi problema. No Flamengo teve aquela história lá daquele áudio vazado dos analistas de desempenho lá. Também. Ele é um cara que se dispõe com as pessoas. Ele é obcecado por detalhes, né? Ele é muito obcecado por detalhes. Eu não sei quem foi que falou, mas ele é o cara que já falou que acorda de madrugada pensando para desenhar treino, para ver, vamos desenhar alguma situação de jogo aqui porque eu lembrei de uma coisa. Cara, assim, goste ou não do Rogério,
Isso é muito Essa Tele Santana, qualidade. né, cara? Então, essa qualidade ninguém vai tirar dele. Ele é um filhote de Tele Santana, assim. Nem o Muricy foi tão filhote de Tele Santana quanto o Rogério, sabe? Uhum. O Muricy, ele foi criado pelo Tele, né? As oportunidades foram dadas através do Tele, mas o Muricy desenvolveu uma linha própria de trabalho, ele seguiu um caminho lá. É muito trabalho, obcecado por trabalho, mas o Rogério, ele é doente pelos detalhes, é, e, e outra coisa que ninguém pode reclamar do Rogério é que ele não dá chance para a base, porque no Cruzeiro ele subiu muitos garotos, no Flamengo ele subiu muitos garotos, alguns que estão jogando, barrando medalhões até hoje, né? O João Gomes lá, por exemplo, se eu não me engano, foi o Rogério que subiu. E Então, falou, assim, e chegou a se cogitar que o Rogério tentou trazer ele para São Paulo também. sim, sim. O, cara, para ele, o futebol funciona. Quem está melhor vai jogar. E isso não funcionou no Cruzeiro, não funcionou no Flamengo. No São Paulo funciona. Eu não achei que ia funcionar, confesso. Não, não achei. Que é um elenco que a gente sabia que era mimado. Tinha essa questão de Cotia versus Versus. Barra Funda, É. né? E, inclusive, outra coisa legal que ele falou na coletiva, acho que ele nem foi perguntado sobre isso, mas ele transformou a resposta dele para falar isso. Não existe Cotia, não existe Barra Funda. Existe o São Paulo Futebol Clube. Então, assim, eu tenho certeza que ele, se ele identificou isso lá dentro, como é especulado, eu tenho certeza que ele já tá comendo a mente dos caras lá. Fala, oh, vocês podem parar com isso aí, porque aqui eu não vou admitir isso. E os caras respeitam ele, porque a figura dele é imponente ali. No Flamengo não era, no Cruzeiro não era, no Fortaleza era. Né? No Fortaleza era porque é um cara extremamente vencedor chegando num clube que estava num momento de retomada, assim, num clube menor. A gente não pode falar que o Fortaleza é maior que o Cruzeiro, que o Flamengo, né? O Fortaleza é um clube menor, então funcionou. Então, assim, a figura dele tem que se impor sobre os comandados. Quando não se impõe, não funciona. É engraçado pensar isso, né? Não, com certeza. E eu lembrei de um detalhe aqui, Bruno, que eu acho que essa entrevista, essa famosa entrevista da água da piscina, já estamos batizando assim, foi super necessário, porque naquele mesmo dia ou um dia antes, saiu uma reportagem, se não me engano, no UOL, uma reportagem grande até assim, falando dos problemas internos que o Rogério estava tendo com funcionários lá do CT, com os jogadores, falava-se que ele humilhou um jogador durante um treino lá numa bronca que ele deu, e era bem na fase que o São Paulo estava patinando no Paulista, estava, se não me engano, na zona de rebaixamento. Então, quando ele foi para essa coletiva aqui, foi perguntado para ele, Rogério, ó, reportagem tal, falou que você tem esse problema. Ele falou, olha, ele não negou que houve atrito e tudo mais, mas ele falou, ó, o tipo de problema que eu tô tendo é esse, a piscina tá sem água, eu sou o cara chato que vai pedir água. Se o cara tem que fazer um tratamento para voltar o mais rápido possível e ele vai embora meio-dia, eu sou o cara chato que pede pro cara se recuperar rápido, porque eu, quando fui jogador, ficava 3 períodos lá para poder voltar a jogar. Então ali ele mostrou que assim, pô, eu tô sendo taxado de uma coisa que é o que todo mundo faria, qualquer um na teoria teria que fazer isso. E eu vejo que a torcida se identificou um pouco com essa coisa de tipo assim, cara, olha que ponto que o São Paulo chegou. Então, a insatisfação que o Rogério demonstrou com esses problemas era a insatisfação do torcedor, né? De imaginar um time que não ganha nada, um time mimado, como você falou, e os caras indo embora meio-dia, como se nada tivesse acontecendo, né, Bruno? Não, esse ponto que você ressaltou é realmente importante, porque ele, como figura do clube, dividiu, usou a parte dele de torcedor para tocar o coração das pessoas também. E o que aconteceu? Se tinha alguém que era mimado e se incomodava com isso, passou a não ter problema só com ele, passou a ter problema com a torcida. E quando você tem problema com a torcida, aí, meu irmão, aí o negócio não anda. Você não vai mais ter aquele contrato que você queria, você não vai conseguir aquela renovação, né? Você vai sair com a sua família para jantar, os caras vão pegar no seu pé. O que acontece? Ele obrigou os caras a trabalhar, ele deu aquele tapa na cara de todo mundo ali. Todo mundo, cara, todo mundo. Foi realmente. Esse é um dos pontos de virada mais irônicos que eu já vi no futebol. Quer dizer, tem aquelas histórias lá do hexacampeonato que o time virou uma chavinha lá quando estava 11 pontos do Grêmio e tal. No Mas retorno, essa né? por causa
Deu retorno. Essa por causa da água na piscina é demais, né? Não, e junto com a água da piscina, tem o famoso amigo do Muricy, amigo entre aspas, que vazou aquele áudio, que É, a gente não sabe até que ponto aquilo lá também não foi meio que combinado também, né, Bruno, para dar uma pressão na diretoria. Eu não sei, mas o amigo do Muricy aí vai ter que merecer uma estátua lá dentro do São Paulo, né? mas olha, eu vou te falar uma coisa, se for combinado, eles merecem prêmio também por quem combinou, porque, cara, isso bateu na cara de todo mundo que precisava ter a cara batida, sabe? Isso é muito. Cara, a diretoria de São Paulo é uma diretoria nova, agora está um ano no poder, um ano e pouquinho no Nova poder. entre aspas, né? É, Na função que estão nova, né? sim, sim. Mas é cometendo os mesmos erros de sempre, sabe? E quando você expõe esses caras, normalmente eles têm como jogar uma cortina de fumaça, né? O Leco era mestre em fazer isso. É. As cortinas de fumaça que saíam caro pra caramba, sabe? Só que quando você mexe com o Muricy e com o Rogério, ao mesmo tempo ainda, o negócio é diferente, né? Porque por mais que o Rogério estivesse embaixo com a torcida, o Muricy nunca esteve, né? O Não, Muricy nunca esteve. E aí vaza aquele áudio sincerão dele lá, maravilhoso. nós estamos indo embora, né, cara? Tipo, por mais que a torcida tivesse com antipatia do Rogério, ela tá vendo que o Muricy tá defendendo o Rogério, e o Muricy tá indo embora junto porque não estão dando suporte. E fica aquela E aí, coisa, né? Puta, mais um técnico vai embora, outro início de trabalho, né? exatamente. E assim, se quiseram contratar, eu lembro que era uma plataforma de campanha do Júlio Casares, era Rogério Ceni, treinador de São Paulo. Não Aí sabia não quando, né? aconteceu. Mas Não aconteceu porque o Rogério tinha ido para o Flamengo, mas ele seria o treinador, não importava quem, se o São Paulo tivesse sido campeão brasileiro ou não com o Diniz na época lá. Ia ser o Rogério, se o Rogério tivesse livre. Eu não sei se ele quis usar isso como escudo de começo de mandato, mas se ele quis, saiu pela culatra. O sim. tiro saiu pela culatra, porque ele está sendo pressionado. Tanto que agora essas discussões de mando de campo aí, a gente vê uma postura da diretoria de São Paulo que a gente não via há muito tempo. A diretoria de São Paulo era passiva politicamente, assim, falar, tudo bem. Ou na figura do Leco lá, nem iam nas reuniões que precisavam ir de CBF, sabe? Era capaz de jogar as duas no Allianz Parque, né? Com certeza. E aí eu tenho certeza que essa postura é para mostrar para a torcida, olha, eu tô aqui, viu? Não vamos O abrir mão Rogério do que é nosso, chacoalhou. né? O Rogério chacoalhou os caras. E o Rogério também falou isso na coletiva. Acho que por isso que o Casares acabou falando também. O Rogério tinha levantado essa questão aí de não jogar no sábado, tal, ou não abrir mão de jogar no sábado, porque não abrir mão de jogar no domingo, porque a recuperação física era importante. Até falou que o Vitor Pereira do Corinthians tinha razão de reclamar que teve 2 dias a menos Uhum. de descanso, né? Ainda mais com um time mais envelhecido mas enfim, existiam fatores ali para a semifinal acontecer dessa maneira. O Corinthians foi incompetente de jogar, de não conseguir vencer o Guarani e teve que jogar no Morumbi. Jogar no Morumbi cansado contra a molecada do São Paulo descansada Embalada, né? também. Motivada. Você não pode só jogar na conta disso, né? Mas enfim, todos os contextos ali, eu tenho certeza que o Rogério tá mexendo muita coisa, até coisa que ele nem imagina, sabe? Só pela postura dele, pela torcida, principalmente pelo fato da torcida ter comprado ele de novo. Eu acho que muita coisa tá mudando que não teria mudado, sabe? Não teria mudado se fosse com qualquer outro treinador ou se o Rogério tivesse continuado naquele marasmo, naquela tristeza, porque ele ia para as coletivas com aquela cara de 38 sem bala, sabe? Aquela cara É, de gol contra, aquela. e perguntaram para ele isso numa entrevista, eu não lembro quem foi o repórter, né? Rogério, parece que você tá sempre triste. Ele falou, a gente só perde, né? Então eu não tenho como vir diferente para cá, né? Então, e nesse momento, os jogadores eles perdiam, não estavam nem aí, pegavam o carro É, deles, iam para noite, iam para, sei lá, curtir com a família, com amigos, eles não sentiam a derrota, né? Eu tenho certeza não, que cara, e eu queria falar também sobre a base do São Paulo, fica à vontade. que, que tem muito jogador que subiu aí, que dá de 10-0 em vários medalhões contratados recentemente. Aí. O São Paulo tem um histórico
fracasso com medalhões, né? Mas, Uhum. cara, tem uma coisa muito importante na base do São Paulo, que é um trabalho tão sólido, mas tão longevo, que esses moleques, eles sobem no bom sentido, odiando o Corinthians, odiando o Palmeiras. Eles sabem como que eles têm que entrar para jogar contra esses caras. Eles sabem que não é com um pezinho mole que eles vão ganhar o jogo. Eles sabem que não é com um toquinho para trás que eles vão ganhar o jogo. Eles têm que pressionar, eles têm que ir para cima. Isso é uma coisa muito importante, cara. Eu não vejo muita gente falando sobre isso, mas você vê assim, todos esses meninos da base de São Paulo, todos não, mas a maioria, né? Porque o São Paulo também contrata alguns, né, para a base, mas a maioria é formado no São Paulo desde os 7, 8, 9 anos de idade. Então eles crescem sabendo o que é o clube, eles sabem o que é o peso dessa camisa, eles sabem o que eles sabem o que o torcedor está sentindo, né? No momento que o torcedor do São Paulo está sentindo coisas que talvez nunca tivesse sentido, né? Há 10 anos você não ia imaginar o São Paulo passando tanto perrengue, brigando para não cair a cada. Uma temporada faz ok, a outra briga para não cair. Tem sido essa a tônica do São Paulo, né? Vai cansando, né? O torcedor, E, e, né? e esses moleques sabem o que é isso, porque esses moleques sentem isso, porque eles torcem pelo São Paulo, porque eles realmente torcem pelo São Paulo. Não é aquela questão de é só o profissionalismo. Não, eles são São Paulinos. Você vê o Lucas lá O no Anthony. Tottenham, o Anthony, o David Neres, todos eles, todos, sem exceção. Eles acompanham o São Paulo, eles gostam do São Paulo, eles vibram pelo São Paulo. Então, quando eles sobem e têm a oportunidade no time titular, é isso que acontece com o Pablo Maia, é isso que aconteceu com o Luan. Até o Liseiro é meio perninha assim deles, mas o Liseiro também, ele chegou ele subiu, ele subiu, cara, ninguém tirava ele do time, lembra? Ele mudou aquele São Paulo do Aguirre, começou aquela levantada já no Paulista com o Lisieiro, né? Exatamente. Então, ele tem um Brenner, que também se destacou pra caramba, tem agora o Nestor. Então, assim, eu acho muito importante isso, cara. Eu acho muito importante. é, e, Esse é um dos motivos de orgulho que o torcedor de São Paulo tem hoje, porque você se sente representado na figura desses meninos, né? Sim, Eles não vão entrar como o São Paulo já entrou várias vezes derrotado em clássico. sim. Tanto que o São Paulo tem ganhado vários clássicos, né? Coisa que não acontecia há 3, 4, 5 anos. O São Paulo já entrava derrotado, entrava no Allianz Parque derrotado, entrava contra o Corinthians, não importava onde era, entrava derrotado. Entrava em mata-mata, derrotado. O São Paulo entrava, a gente sabe disso, O né? torcedor já sabia que ia perder, né? Era uma coisa impressionante, assim, é difícil até de Você explicar, não... né, cara? Você não E tinha quando ganhava, a gente perspectiva. surpreendia. Quando ganhava, surpreendia, É. E né? era uma Então, coisa assim, assim, eu né? acho que. Assim, a mesma sensação que É, talvez o torcedor do Corinthians esteja agora, por exemplo. Puta, eu já perdi duas no Morumbi recentemente, acho que a terceira agora não, agora vai mudar. Aí você perde de novo. A gente passou, o torcedor do São Paulo passou isso muitas vezes, né? sim. E rechear o elenco com esses garotos eleva a cobrança nos que não são da base, né? Sim. Porque o ambiente muda, né? A partir do momento que esses moleques eles sobem com uma fome, sabendo o que é o São Paulo, sabendo que tipo de jogo o São Paulino não quer perder em hipótese alguma, sabe? Não importa se é na primeira fase, se é no mata-mata. O São Paulino ele não quer ser humilhado por rival como foi recentemente o Palmeiras, aquele festival de gols de cobertura lá que o Palmeiras fazia. Toda vez o São Paulo pisava no Allianz Parque, a gente sabia que a gente ia tomar um vareio, era um vareio. Uma Era a bola nos... questão de 10 minutos saía dois, três gols, assim, era uma coisa impressionante, né? É, e aí você recheia esses caras. Nem precisam ser titulares, né? Assim, você rechear o dia a dia do elenco profissional com esses meninos, você eleva o patamar de exigência, porque a cultura vai se estabelecendo de novo, né? O São Paulo. Uhum. Aí entra aquela coisa, o que eu falei agora há pouco. O cara chega que não tinha água na piscina. Ele acha que é a casa da mãe Joana, ele acha que ele vai fazer o que ele quiser, porque, pô, não está Ninguém vai preocupado com cobrar, o né? mínimo. Não está preocupado com o mínimo, ninguém vai ser cobrado aqui, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou batucar aqui com o braço enfaixado, sem referências a ninguém. Vou fazer o que eu quiser. Tô machucado, vou fazer festa. É, o time Né? brigando para não Ah, cair, eu vou pintar o cabelo de amarelo, né? Assim, exatamente. Quando você
sobe esses meninos e recheia boa parte do elenco com eles, o elenco todo tem um senso de responsabilidade que foi elevado, entendeu? E acho que é muito legal isso, essa menção que eu queria fazer. Não tem nada, não tem muito a ver com o Rogério, mesmo tendo, né? Porque ele está subindo mais garotos, mas eu queria ressaltar isso, porque é uma coisa que eu tenho sentido, assim, nos últimos 2, 3 anos, eu tenho sentido uma diferença de postura. Pelo menos em alguns jogos específicos. Eu sei que no ano passado a gente não pode exaltar muita coisa depois do Campeonato Paulista, mas mesmo o Campeonato Paulista, quem ganhou foi a molecada, né? Quem ganhou foi a molecada. O medalhista olímpico da seleção brasileira lá não estava na final, o Benítez não estava na final, o Luciano entrou depois, né? Foi. Então São Paulo ganhou o Campeonato Paulista com a molecada, foi com o Igor Gomes, foi com o Gabriel Sara, foi com o Rodrigo Nestor, O foi com o Luan Luan, inclusive o Luan fazendo gol de título, né? foi. Então, é isso. Não, e você falou que não tem relação, acho que tem tudo a ver com o que você está falando, e até entra no próximo assunto que eu quero falar antes da gente caminhar para o final aqui, essa gama de recuperação de jogadores que o Rogério fez, né? O Rogério é o nosso tema principal aqui. A gente tem desde jogadores da base, a jogadores que já estavam lá, jogadores que chegaram com um certo nível de desconfiança. Então, pegando primeiro da base, Diego Costa, eu não tenho vergonha de falar que eu achava que o São Paulo tinha que emprestar o Diego Costa depois do ano desastroso que ele teve. O ano passado foi um ano bem ruim. Ele começou bem com o Diniz, né? Mérito do Diniz que começou a dar chance para o Diego Costa. Teve aquele Mas o Diniz que fatídico, queimou ele também. ajudou a queimar quando ele começou a ir mal e o Diniz não tirava ele do time. E teve aquele fatídico jogo do Diego Costa versus Michael, né? Que o Rogério pôs ele na lateral ali, totalmente fora de posição, ele tomou um vareio ali. Eu achei que ia acabar a carreira dele no São Paulo. E eu achava que o São Paulo teve uma barca aí, né, no fim do ano, de jogadores que foram embora. Eu achava que o Diego Costa era um candidato a ser emprestado até para o bem dele, né, para ver se ele dava um jeito. E hoje o São Paulo está indo para uma final de Campeonato Paulista com o Diego Costa de titular. Então é um jogador que ele recuperou. A gente teve Rodrigo Nestor, que o próprio Rogério muitas vezes escalou mal, né, de primeiro volante, uma posição que ele não vai bem, o Igor Gomes, que você já se falou bastante, o Luan, na verdade, quando o Rogério chegou, a gente tinha acabado de se machucar, se eu não me engano, agora que ele vai voltar a ter chance, ele está dando agora essa chance pro Pablo Maia, deu super certo. Agora, Gabriel outro, Sara. o Gabriel Sara também, que ele sempre insistiu, né, sempre apostou, que o Gabriel Sara agora tá machucado, o próprio Wellington, que agora ele está começando a dar chances também, Marquinhos e entre outros, você citou o João Moreira, o Natan, eles jogaram um pouco, mas também acho que são Juan. jogadores. O Juan também, que jogou Olha pouco. quantos que a gente já falou. E assim, muitos deles o Rogério recuperou. Agora, um outro ramo, assim, digamos, de jogadores recuperados. Jogadores que chegaram sob desconfiança, por exemplo, o Rafinha e o Alisson vieram do Grêmio. Eu ouvi bastante isso em rede social, na própria mídia. O São Paulo tá trazendo jogadores de um time que foi rebaixado, não sei o quê. O Rafinha, falam que o Rafinha era preguiçoso, não sei o quê. O Rafinha tem jogado muito bem, o Alisson também, acho que ficou um tempo machucado, fez gol na semifinal. O Nicão, tudo bem, o Nicão acho que ainda não engrenou, mas é um caso de um jogador que chegou com muito status, não virou titular absoluto e não está chiando, não está tumultuando. A gente tem Patrick. o Patrick também, que também se machucou, e o Inclusive último, falaram que o vestiário de São Paulo ia virar um vestiário de Grenal com Patrick, Alisson e Rafinha lá, por conta. é, O Patrick era um dos que provocava mais, né? Quando o Grêmio caiu. foi. Também isso não aconteceu, né? Não. E cogitou-se mais jogadores do Grêmio, né? O Douglas Costa chegou a estar perto e entre outros aí. A gente tem outros jogadores, né, Bruno, que estavam meio para baixo, assim, o próprio Éder, né, que falou-se que também chegou a Tava estar para próximo, sair. estava para sair, o Rogério insistiu e tentando lembrar de outros aqui. O Rigoni é um caso que ele, não diria que ele já recuperou, mas eu acredito que vai tentar recuperar o Rigoni, que caiu muito de produção. O Léo, pô, não vou deixar de falar do Léo, que tem sérias restrições com relação ao futebol dele, mas não posso negar que nos últimos jogos, aí, principalmente jogos grandes, tem jogado muito bem. Você pega. Eu nunca imaginei que o São Paulo ia chegar numa final de Paulista com o Diego Costa e Léo na zaga, uma zaga que com o Diniz trazia A calafrios zaga pra do gente. Diniz. É a Era a zaga do zaga do Diniz. Diniz. Então, Bruno, o Thiago Volpe também, que ele
colocou no banco e também não está, até onde a gente sabe, não está criando confusão. Fala um pouco disso aí, de você acha que são são perfis muito diferentes, né, de jogadores, de estágios de carreira de cada um, que o Rogério está conseguindo unir tudo aí, né? Falta o Gabriel Neves, né, que a gente sempre cobra também. O Gabriel Neves é um caso que tem muita torcida do São Paulo que é apaixonada por ele e o cara nunca jogou absolutamente nada. Não, e Eu ele é acho capaz de nunca terem visto ele jogar, né? é. Então, é a mesma coisa que eu falei do Volpe. Antes do Volpe vir para São Paulo, existia uma campanha na rede social. Thiago Volpe, pelo amor de Deus, Thiago Volpe. Ninguém Ninguém nunca viu. tinha visto. O cara só tinha jogado no Figueirense, meu. E aí jogou no Querétaro. Quem assistiu o Querétaro? Ninguém. A torcida do São Paulo, nossa, ela tem umas coisas que também. Se O você é Gabriel torcedor do São Neves, Paulo. o Gabriel Neves é o Buffarini uruguaio, né? Lembra o É, Buffarini também? mas o Buffarini veio referendado, campeão da América, né? É outra coisa, mas aí, Mas porra. ninguém viu também, né? Assim, É, viu assim, mas assim, dava para ter visto mais o Buffarini do que o Thiago Volpe no México e o o Gabriel Gabriel Neves Neves, né? no Uruguai. Sim, Mas os caras, eles odeiam a base do São Paulo. Tem muita gente que odeia a base do São Paulo. tem. O São Paulino fala, o Gabriel Sara não é constante. O Igor Gomes não joga nada, não sei o quê. Mas ama o Gabriel Neves. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender isso. É uma torcida muito peculiar a do São Paulo também. Mas que você falou são vários perfis, você tem razão. E eu acho que o Rogério conseguiu dar uma esticada no elenco, né? Muito com esses garotos, mas contratou agora o Colorado, que é um volante nas características que ele sempre pediu, né? Não é nenhum Rincon, né? Mas ele O pouco que jogou fez foi jogos bem, né? corretos. Fez jogos corretos, assim, Sim. não se destacou muito, mas participou de gol, né? Ele chegou a ter destaques, né? Sim. Enfim, realmente são. Cara, mas o São Paulo tem vários jogadores de perfis diferentes, como você disse, mas eu sinto que todos eles estão querendo participar de uma coisa maior, sabe? Eu tenho essa sensação. Eu gostei dessa coisa da Globo não ser mais a transmissora dos jogos, né, a rede transmissora dos jogos, porque agora o HBO Max e a Record, principalmente o HBO Max, eles querem pegar vários detalhes assim que a Globo não se preocupava mais, porque a Globo sempre tinha um padrão dela lá de fazer. E Não dane-se, sei né? quem foi não sei quem foi o repórter que percebeu, diz que na semifinal agora o Luciano olhou o estádio, falou: hoje eu quero jogar. Olha, tá vendo ali aquele espacinho que nunca tem ninguém, tá lotado, não tem um espaço vazio, eu quero jogar hoje. Então você vê o brilho nos olhos dos caras, sabe? E eu tô vendo isso com muita animação, de verdade. O São Paulo não tem um grande time, cara. Mas o São Paulo tem bons jogadores. O São Paulo tem. E bons jogadores com vontade formam um grande time a longo prazo, né? Então você tem um Rigoni que, tecnicamente, talvez seja um jogador diferente do São Paulo. Sim, Tá concordo. mal. Tá mal, tá mais ou menos, mas ele entra, ele foi pro banco, não reclamou, não chiou. Você segue o cara E na rede foi social merecido, dele, né? Foi pro banco merecidamente, né? foi merecido, não chorou, não chiou, não falou nada. Quando entrou agora, tá entrando, tem feito as suas boas participações, deu assistência no último jogo, voltou a marcar gol. A confiança vai voltando. E quando você dá chance para vários jogadores, e quando você arma um sistema que você consegue. O Rogério deu uma entrevista falando que eu não sabia quem ia jogar, nem eles sabiam, os caras ficam sabendo na hora quem vai jogar. Aí eles falam: Diferente, eu né? tenho é, ele falou, tenho dois, três jogadores que treinam a mesma posição durante a semana. Então ele falou, o Igor Gomes e o Rigoni treinaram na mesma posição durante a semana. Eu decidi na hora que ia ser o Igor Gomes. Quando o Igor Gomes saiu, o Rigoni já entrou sabendo o que ia fazer. Então, e ele entra e ele participa do gol, ele faz a diferença. Então, assim, não é um grande elenco, tá muito distante dos elencos de Palmeiras, de Atlético Mineiro, de Flamengo. Mas, assim, são três, né? Mas por que São não, né? três. O Corinthians do Carille foi campeão brasileiro e também não era o melhor elenco. Então, são três times, elencos que se destacam. Mesmo do Corinthians, que todo mundo fala tanto, assim, cara, eu falo Ainda desde o não ano se passado, provou. cara. Mas no E não papel, tem como jogar todo mundo junto, eles na não têm prática não banco. aconteceu ainda, né?
não tem banco, não tem uma rede de suporte, uma rede de apoio que o São Paulo tem em Cotia, por exemplo. Não vai subir jogador com aquela frequência para resolver carências do elenco. Então, Porque assim, já, porque já contratou caras que vão ter que jogar, né? vão ter que jogar porque custam muito caro, Sim, tem né? nome. É, e acho que a torcida do Corinthians espera que esses caras joguem. Eu não vejo a torcida do São Paulo esperando que o Nicão jogue, por exemplo. Eu não vejo a torcida do São Paulo esperando que um Patrick jogue. O Rigoni O Rigoni talvez um pouquinho mais, porque não já tem aquela mostrou que. pressão, né? Tipo, de um Renato Augusto. Assim, eu acho que quem a torcida do São Paulo quer que jogue mesmo, é o Luciano e o Caleri. Esses dois a torcida quer. É o que ela grita, né? Todo jogo. De resto, basta entregar, cara. Se você entregou sua dedicação, a sua aplicação ali, lógico que não cometer erros bizarros, bizonhos, como alguns jogadores costumavam fazer, como alguns ainda têm esse hábito, tipo, vídeo Reinaldo, por exemplo. A torcida vai comprar. E aí não importa o perfil do jogador, não importa que o trabalho funcione, né? Se é assim mesmo, eu não sei, eu não tenho informação, mas se é assim mesmo, se ele treina 2, 3 jogadores e decide na hora quem que vai entrar, é uma coisa que a gente nunca viu. Eu pelo menos, não me lembro de ter escutado nenhuma história do tipo. E, cara, tá funcionando, assim, tá. Digo, em termos de entrega, porque quem entra quer mostrar que tem que ficar. E quem sai, entende por que saiu. Pelo menos tem sido assim até agora, né? Tem sido assim até agora. Por exemplo, Rafinha e Reinaldo nunca vão jogar juntos, assim, jogaram uma vez ou outra, mas o Rogério ele já explicou. Não, quando jogar o Rafinha, vai jogar o Wellington, ou em outros jogos foi o Léo. Quando jogar o Reinaldo, vai jogar o João Moreira. Para não falar o Igor Vinícius também, que é outro que comete erros bizonhos, né? Eu ia falar uma Mas, coisa aqui, que é, para fala. quem não gosta do Reinaldo, né? Torce pro Rafinha tá sempre escalado, né? Não, e outro dia eu vi o pessoal da ESPN cornetando o Rafinha, que o Rafinha não tá jogando nada. Eu não sei que jogo que esses caras estão vendo, assim, porque Cara, lógico, ele não vai ser aquele garoto que jogou na Alemanha lá, que serviu o Gatorade pro Lan. E- Mas ele não tem a mesma vitalidade, mas ele tem muita qualidade técnica. No, no jogo de agora de domingo, ele chegou na linha de fundo, quase saiu um gol numa jogada dele. Ele deu assistência para o Éder esses dias. Tudo bem que foi um chute que ele tentou e o Éder desviou, mas se ele não tivesse ali tentando, o gol não teria chutou. saído. Então, assim, eu não acho. Eu acho que o Rafinha está longe de estar devendo. Eu acho que ele e o Alisson são os reforços que deram certo. Sim, É, sim. mas, assim, não é por isso que eles vão ser titulares sempre. E eles sabem disso, né? Eu acho que o Rogério conseguiu. Aí tem uma coisa interessante do Rafinha, né? Tudo bem que não é uma coisa assim, nossa, fantástica, como você falou, tá longe, acho que de ser um dos grandes laterais da história do São Paulo. Se a gente pegar aí só do Cafu para trás, a gente teve Cafu, Cicinho, o próprio Ilcinho, que era um lateral que eu gostava muito, porque tinha o drible, né? Uma coisa que tá em falta nos laterais e Drible no lateral é uma coisa que a gente não vê há e o Wilson era um baita de um décadas. driblador, né? Mas assim, uma diferença para mim que é muito clara e é muito importante do Rafinha para o Igor Vinícius, por exemplo, é que o Rafinha pega a bola, ele olha para frente, ele tenta jogar para frente, tenta encontrar alguém desmarcado. O Igor Vinícius, ele joga virado pro goleiro do time dele, tipo, ele pega a bola, e ele joga para trás. Ele não é um jogador que vai pegar e tentar uma jogada. Só isso aí, o Rafinha já melhora o time 1000%. E o Rafinha não afoba, né? Não, tem Ele, experiência. ele é o cara que, se precisar, ele vai pôr o pé na bola, vai esperar o cara chegar e fazer uma falta nele. O Igor Vinícius não, ele quer ir para cima, quer ir para frente, mesmo quando não é a melhor opção, e acaba perdendo a bola, dando contra-ataque, tocando errado. Já vi várias vezes isso acontecer. É, Eu acho ele muito aplicado, eu acho ele muito vigoroso, assim, ele é muito forte. é, Quando ele apoia, ele vai muito bem. Mas a gente não pode depender só disso, né? Então, ele é realmente, se ele fosse titular do São Paulo hoje, seria com certeza absoluta, assim, o ponto fraco do time, o elo fraco, com sim. certeza, né? Não, e engraçado você falou do Rafinha, né? Que ele tá preparado para qualquer coisa, né? Eu ia fazer uma piada aqui, que ele tá preparado, inclusive, para distribuir colete, se for preciso, né? A gente aloprando ele, né? Quando ele tava no Flamengo, falando... Agora ele tá com a gente, né? A gente não pode mais falar essas coisas. Agora o nosso colete é bom, né?
Não, para quem não entendeu aí, tinha uma piada em relação ao Rafinha que acho que foi ele que se gabava, né, de ter jogado no Bayern e tal, e aí o pessoal Não, ele brincava que chegava ele, para os moleques nos jogos do Flamengo contra qualquer um e falava, jogou onde? Ah, não sei, acho que alguém chegou a responder ele, né? que ele não era titular no Bayern, né, ele sempre foi reserva, né, tudo. Eu só entregava Gatorade. Ai, caramba. Cara, é muito bom. A gente fez o programa certo, né, do começo ao fim, no final, quer No deu final volta, tem que dar uma descambada, né? Tá na hora chutar o de dar balde. aquela relaxada, tomar aquele gelo. É isso aí, Brunão. E nossos amigos que nos acompanham, quer mais algum comentário final aí? A gente está caminhando para o fim aqui. Cara, a gente conseguiu fazer no tempo recorde, né? Não teve que cortar e aparecer o vídeo depois com a cara diferente, assim, de quando tava. Esses cortes são constrangedores, né? Acho que a gente falou bastante. Acho que o pessoal. Acho que não é todo mundo que vai gostar do programa, né? Porque hoje realmente foi bem clubista. Mas acho que quem acompanha sempre sabe que a gente não é assim, a gente fala com Sim, seriedade. sim, A gente tem que meter o pau, a gente mete o pau também. E acho que a gente mete o pau com mais propriedade do que elogia, né? sim. E, enfim, logo a gente vai fazer um programa sobre o Abel, que renovou agora. Ele deu uma entrevista no podcast da Comembol, falando sobre os planos da carreira dele, que ele quer terminar o contrato com o Palmeiras e tirar um ano sabático. Eu acho que a gente pode fazer o programa da semana que vem sobre o Abel, Bom tema. né, dependendo do que acontecer. A gente pode falar sobre a invasão dos portugueses, a gente pode falar sobre várias coisas, né? Mas é que Sim, hoje chamou atenção realmente essa reviravolta do Rogério. O Rogério, ele. Você até resgatou os prints, a gente são todos bem constrangedores, assim, se a gente for olhar, né? Mas a verdade é que ele não demonstrava reação, ele não parecia que que sim, ele ia sim, conseguir, né? E o time jogava mal também, o time jogava muito mal, não sim, dá para sim. falar que jogava bem. Ele assumiu em outubro, o time foi começar a jogar bem em março. Também não dá, né? Porra. É, Mas assim, é uma reviravolta. eu tô lembrando aqui Hã? para o pessoal entender, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp e nós resgatamos muitos prints, né, da gente metendo o pau do Rogério lá atrás, né? E teve um print do nosso amigo Steve aqui, que acho que para mim é o... André, não deixa o pessoal no silêncio, não. Fala aí o que Não, era. ele pedindo o Luxemburgo, né? O pô fechou, porque o São Paulo precisava dar resultado rápido. Nossa. Precisava dar resultado rápido. Volta para 92, 93, que aí dá resultado rápido. Eu acho que esse foi o mais constrangedor de todos, assim, né? Não, eu falei, o São Paulo tava numa fase que tava tomando gol de todo mundo. Eu falei, porra, tá na hora de pegar um Mano Menezes da vida e Fecha arrumar a o, defesa, né? fecha o ônibus na frente da zaga aí, né? Então, coisas que eu nunca mais vou dizer na minha vida, porque É, eu me senti muito mal por isso. Mas ó, essa coisa, o São Paulo, por exemplo, não contratou nenhum zagueiro, cara. Nenhum zagueiro. E precisava, todo mundo sabia que o São Paulo precisava. eu acho que era a No posição que final mais das, precisava. no final das contas, o Diego Costa, que ninguém confiava mais, era o novo Lucão, assumiu a zaga junto com o Arboleda, que sempre foi incontestável, sempre. É, E o Miranda foi para reserva, também não está causando problema. O Léo, que a gente já falou, tem dado conta do recado. E são esses os zagueiros que a gente tem, não tem mais outro, não. não, não, o que eu acho que é engraçado, Bruno, também uma coisa que eu esqueci de comentar, é que naquele áudio do Muricy, aquele famoso áudio vazado do Muricy, ele compara muito a situação do Corinthians, né? Tipo assim, o Corinthians também não tem dinheiro, mas contratou um monte de cara. Será que a gente não consegue fazer o mesmo sacrifício? Tipo, se desfaz de uns 20 jogadores e contrata 5 acima da média? E o São Paulo não fez essas contratações acima da média, né? Não chegou quem... Mas se O... livrou de bastante gente. Não, Também sim, isso foi sim. importante. Mas não chegou aqueles reforços, tipo, nível Renato Augusto, por exemplo. O que chegou com um status Sim. maior foi o Nicão, que eu não acho que é um jogador com status de estrela, assim, por mais que foi uma Cara, contratação que eu gostei muito. a 10 para o Nicão foi um erro. Não, é forçado. Mas eu acho que se o Muricy quisesse ficar no São Paulo para ter o planejamento que o Corinthians teve, acho que ele não deveria ter ficado. Acho que. Tem que brigar com o Primeiro, amigo assim, dele, né? vamos combinar que, assim, por mais que o Vitor Pereira possa dar certo, e eu acho que até que vai, ele deveria ter sido contratado em dezembro, né?
Aí sim. mantiveram o Silvinho para um trabalho que não estava bom, que o pessoal não estava gostando. Demite o cara com sei lá quantas rodadas. A gente que Três. demitiu ele, inclusive. A É, gente que demitiu ele, inclusive. Aí puta, tem que jogar todo mundo. O quinteto mágico. Tão mágico que desapareceu. cansou. Os caras não têm como jogar 5 caras juntos. Eu falava isso desde lá de trás, porque quem que vai correr para esses caras, meu? O Roger Guedes é o cara mais rápido lá e ele não tem a característica de se doar pelo time. Não Não, é, não é e o perfil dele. eu acho que é um desperdício. Também o assunto não é Corinthians, entrando aqui. Eu acho um desperdício você pegar um Roger Guedes, por exemplo, e jogar ele de falso 9 lá, que ele não vai render, O Renato Augusto também. como acabou acontecendo. Aí muita gente fala, né? O Silvinho fez isso e virou chacota. Agora o Portugal tentou a mesma coisa. Né? Mas é assim, tá tentando encontrar alternativas, porque não vai dar para jogar todo mundo. É tudo para a mesma posição, é difícil. Então, o planejamento de São Paulo foi exatamente o oposto desse, né? Se livrou de muito jogador que já estava lá há algum tempo, com salários relativamente altos, né? Sim, sim. Benítez, que não vingou, foi embora, o Bruno Pablo, Alves, Orejuela, Pablo. Vitor Isso deve Bueno. ter dado um. Vitor Bueno, isso com certeza deu um alívio na folha salarial. É, eu não vou botar minha mão no fogo por isso, mas eu tenho a impressão que esse ano o São Paulo dá uma aliviada na crise, né? Porque todos os anos a gente vem falando, não contratou ninguém e a dívida aumentou, não fez nada, a dívida aumentou. Sempre aumenta a dívida do São Paulo. Todo ano fala, a gente vai ter que segurar. A dívida não diminui. Eu acho que esse ano, com a resposta o Rogério não é um técnico com um salário super alto, né? A gente sabe disso. Tem técnico aí ganhando 2 milhões por mês. Uhum. É, mais da metade do time titular é composta por meninos, né? Então, Sim. assim, são poucos os caras que estão ganhando muito dinheiro no São Paulo. O Luciano, que é uma das referências do time, tinha um salário baixíssimo até pouco tempo atrás. Agora foi renovado e tal, mas não é um super salário. Acho que talvez os maiores salários do elenco hoje devem ser dos gringos, né? Porque ganham em dólar, o Caleri, o Arboleda, não Sim, sei sim. exatamente quanto que é, mas Arboleda corresponde, Caleri corresponde. Aliás, puta, eu queria fazer uma menção honrosa ao Caleri, cara. Ele é diferente aqui no São Paulo, né? O que Ele ele fez nasceu para no jogar no São jogo, Paulo, né? o que ele fez no jogo contra o Corinthians, ele não precisa fazer gol, mas ele participou de tudo. Ele Não deu se esconde, né? assistência, ele armou jogada que quase deu gol. Ele tá sempre lá empurrando o zagueiro para os caras sentirem que não pode largar, e aí nisso abre espaço para os outros. É um dos acertos do São Paulo da temporada passada, esse. Com Né? certeza. Veio para ganhar um pouco menos no começo, acho que o salário dele deve ter um gatilho para aumentar. Acho que o São Paulo vai ter que gastar um dinheiro para contratar, mas esse é um dinheiro que eu gastaria. Esse é um dinheiro É, que, assim, faz todo sentido. não pode perder agora, né? Gastar aquela grana no Pablo, na época se mostrou um erro, né? Aliás, agora se mostrou um erro, mas na época também todo mundo queria tal. Mas o São Sim. Paulo não tinha dinheiro para fazer isso, né? É. Mas o Caleri não, o São Paulo não pode deixar o Caleri embora. Não, e acho que nem ele quer, né? Se sair, vai ser uma situação muito constrangedora para ele, tipo assim, ó, não tem alternativa, o clube quer que eu vou embora, né? Porque não tem É, e dinheiro. ele ele mesmo falou, eu não sei o que acontece, mas aqui a bola sempre sobra, né? É. E ele tá sempre nos lugares certos ali, ele tá sempre realmente é uma questão mística isso, né? Porque o cara Tem uns não se caras que se firmou em lugar identifica, nenhum. né? Não se firmou em lugar nenhum, embora a gestão de carreira feita pelos empresários dele também não tenha ajudado, né? Não. Mas no São Paulo é muito diferente. E pô, até gol de bicicleta ele faz. Ele falou que ele nunca imaginou que ia fazer um gol desse. Lembrando que ele é um cara que fez um gol de letra de cobertura na Bomboneira. E ele falou que nunca achou que ia fazer um gol de bicicleta. Ele tem muita qualidade, mas ele falou: nunca achei que ia fazer um gol de bicicleta. Chega no São Paulo. Acontece, né? É, Ah, mas é é isso aí, isso. né? É isso. Acho que falamos bastante. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. E o programa vai ficar disponível aí para quem quiser assistir aos poucos aí, ao longo dos dias. Vocês podem ouvir também no formato podcast lá no nosso esquema de jogo.com.br. A gente está chegando ao fim de mais um programa. Lembrando que aqui no YouTube, né, da Webzone, a gente está toda sexta-feira a partir do meio-dia, né, um programa inédito para vocês. Como eu disse no começo, mandem suas sugestões aqui
no vídeo, comentem suas críticas, deem ideias para pautas, assuntos aqui para a gente debater, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bruno, obrigado aí pela parceria, pela participação de hoje aí. Valeu. Sempre que possível estaremos juntos. É isso aí. Pessoal, obrigado e até a semana que vem. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.